Dia. Bom dia a todos. É uma alegria muito grande, né? A gente está prestando culto a Deus, agradecer por estarmos vivos. Tem preservado a saúde. Nossa, como é tremendo, né? O cuidado de Deus para conosco. Tudo que a gente vê, não é? A gente vê a mão de Deus. A gente vê assim a flor, né? Uma vez, quando eu conhecia a Jesus, quando eu recebia Jesus, né, na minha vida, eu via a flor, nossa, que flor bonita, mas estava todo dia lá. Quando a gente tem, assim, conhece a Deus, puxa, como Deus é maravilhoso. Esse Deus que criou a flor, o Deus que criou todas as coisas, como é maravilhoso. E aí estava conversando, né, com Hiroshi Rosinha, né, César, mas eu estava vendo netinha de netinha de 3 anos cantando, né? Que orgulho, né, para os avós, né? Ver assim uma criança, né? Só por Deus mesmo. Deus é maravilhoso. É um presente de Deus, né? E a vida de cada um aqui é preciosa para Deus. Maravilhoso esse nosso Deus. Ele tem um amor infinito por cada um de nós, né? Então, agradecer a Ele, né? Esse momento aqui é de agradecer, adorar a Deus, ver como Ele é maravilhoso, como Ele é perfeito. Vamos cantar, Senhor, te quero, né? Buscar ao Senhor. É a melhor coisa que a gente pode fazer, é buscar esse nosso Criador e ser amigo dele, né? Olha, bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Falou Tomé. Tomé só acreditou quando viu Jesus, né? Agora Jesus falou, bem-aventurados aqueles que não me viram e creram, né? Então, eu nunca vi Jesus,
Mas eu tenho certeza que Ele habita aqui dentro de mim e no coração de todos aqueles que receberam dentro de si, né? É maravilhoso, né? E quero tocar-te. Então, poxa, eu não tenho netos, né? Mas Pastor Gladstone, Selma, né? Hiroshi, Rosinha, tem netos, né? E Sede também. Sede também. É verdade. Sede também. A Saranico tem muitos, né? Muitos bisnetos, né? E como é gostoso, né? Eu vejo pessoas comentando, eu não tenho, né? Mas a alegria de ter neto, bisneto, encontrar, né? Nossa, olha, Deus que é perfeito, né? Ele criou a gente, né? E um dia a gente vai poder vê-lo. Ele é perfeito. Então, sem ver pessoalmente, eu tenho certeza que ele está aqui. Quando eu encontrar com ele para sempre, isso é a coisa melhor que a gente pode ter, né? Conhecer pessoalmente, viver. E, bom, eu começar a pregar aqui não é pregação, é do pastor Gladstone, né? E a gente começa a falar, é que o pastor não pode ter microfone na mão, né, Rosinha? Não pode ter microfone. Dar esse coração igual ao teu. Olha, Jesus nos criou, Deus nos criou, junto com Jesus, né? Deus nos criou para que a gente possa ser feliz, plenamente feliz. E também, Ele quer melhorar a nossa vida, ser parecido. Ninguém vai ser Deus, por exemplo, né? Nós, seres humanos, não podemos ser Deus, porque Ele é criador, cria as coisas do nada, né? Mas a gente pode ser limpo, pode ter o coração igual a Jesus, cada vez mais parecido com Deus, né? Corações limpos, né? Que alegria, né? A gente poder cada vez mais. Olha, quando a gente conhece a Jesus, vai ficando cada vez melhor. Nós vamos ficando cada vez mais felizes. Porque a felicidade está em conhecer o Criador, esse Deus. Não tem coisa melhor do que isso, né? Esse mundo, enquanto o mundo está indo de mal para pior, quando conhecemos a Deus, vamos de bom para melhor, né? Maravilhoso isso. Coração igual ao teu. Vamos cantar essa música.
Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Meu coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Ontem, né? Uma moça perguntou para uma senhora, né? Perguntou para a Alice assim, que falou para ela que a gente recebe o que merece. Mas, na verdade, como nós cantamos aqui, nós todos somos pecadores, né? Nós precisamos de Deus e não por merecer alguma coisa, Deus dá todas as bênçãos celestiais, mesmo sem merecer, Ele nos perdoa, nos acolhe, né? E dá todas as bênçãos celestiais, né? Pedir para a senhora fazer oração. Nossa, por favor. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por mais um dia de vida. Te agradecemos, ó Deus, pelo teu Santo Espírito, ó Pai, que nos trouxe até aqui nesta manhã, para louvarmos o teu santo e bendito nome, ó Deus, e ouvir a tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, pela tua igreja reunida no mundo, na face da terra. Amém, Pai. Que o teu Santo Espírito tenha liberdade, ó Deus, de falar aos nossos corações. Amém. De transformar as nossas vidas, Senhor, através da tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, por este culto. Receba, Senhor, a nossa adoração. Amém. E perdoa, ó Pai, os nossos pecados, Amém. que são inúmeros, Senhor. Trabalha na nossa mente e no nosso coração. Amém. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar mais uma música, né? Me derramar. Então, a gente colocando tudo nas mãos do Senhor. Ele que vai fazer a obra por nós. Não porque nós merecemos, mas porque Jesus fez toda a obra. Ele sofreu por nós, para que a gente possa ter alegria. Ele é tudo para nós, né? Em toda e qualquer situação, Ele pode abrir a porta, dar solução, né? Passo a passo, Ele pode restaurar nossas vidas, né? Me derramar. Vamos cantar essa música, então. Outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor, escutas e fazes cair das barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim, ausente. O teu toque, por tua bondade, libertas meu ser do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Está aqui
lutas e fazes carreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ausente. O teu toque por tua bondade libertas meu ser do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Amém. Nós podemos ver o amor de Deus em tudo que Ele criou, né? E beleza da natureza, dos animais, né? De ver, beleza. Mas a obra-prima somos nós. Eu e você somos obra-prima de Deus. Deus quer andar conosco, né? Ele pensou em tudo, fez tudo, preparou tudo, criou tudo. Depois o homem e a mulher, não é? Para que a gente possa usufruir de todas as bênçãos. E o amor de Deus é tão grande, Ele é formoso, porque tudo que Ele criou é formoso, é infinito. Nossa, a gente vê o planeta, né? Todo o universo é infinito. Isso é grande, o amor de Deus para conosco, né? Então, nós queremos agradecer, né? Sempre, né? O pastor Gleison já é da casa, Selma, né? Faz parte já há mais de 2 anos, né? Oi? Sim, vamos ler o texto, né? Sim. Vamos ficar em pé e ler esse texto, por favor. Vamos ler. O tema da mensagem de hoje é cada vez mais fácil. Como quando um homem faminto sonha que está comendo, mas acorda e a sua fome continua. Como quando um homem sedento sonha que está bebendo, mas acorda enfraquecido, sem ter saciado a sede. Assim será com as multidões de todas as nações que lutam contra o monte de Sião. Pode se sentar? Então, nós queremos agradecer mesmo, né? Realmente Deus tem tido misericórdia, Deus tem abençoado a presença da pastora Nica 1 vez por mês, e o pastor Gleison vem 2 vezes, ou 3, né? E é uma alegria, né? Que ele está conosco, que a gente caminha junto, né? Isso é maravilhoso. O legal do povo de Deus é que caminha junto, né? Isso é maravilhoso, né? Deus, a gente ter comunhão com Deus e andar junto com os irmãos é coisa que é maravilhoso o que Deus faz. E o pastor Gleison está conosco, queremos agradecer. Ele vem lá de São José para estar conosco, né? Que Deus possa estar abençoando ricamente a palavra para ele, para a vida dele, né? Pesado. Tá.
negócio aqui enroscou. Tá difícil. A vida é dura. Graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amada igreja, cantando esses cânticos aí, como que fala o nosso coração, né? Nos derramar, que Deus nos ama, quer ter um relacionamento conosco. E é bom que os irmãos vivam em união, né? É precioso. E domingo passado a gente estava conversando e nós falamos sobre a fome. Será que a nossa alma tem fome? Será que a nossa vida tem sede? Aí pensando nisso, eu vou ver se a gente prega sobre isso, né? E aí está Isaías que fala que o homem que sonha, que está comendo, mas acorda, ainda continua, está bebendo, mas acorda, continua enfraquecido e insatisfeito. Mas diante disso, Jesus falou assim: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Fome e sede. Amados, o ser humano vazio é aquele de alma vazia. E o texto bíblico afirma que tinha uma maneira clara a respeito disto. Mas o que quer dizer vazio? Quer dizer sem conteúdo, oco, sem nada. Aí eu pergunto, será que a alma pode ter conteúdo? O texto bíblico diz que sim. É como se fosse uma víscera para receber pão e para receber água. E são figuras que a palavra de Deus emprega para mostrar que a vida interior do homem tem necessidades, assim como o corpo tem necessidade de ser nutrido, de ser alimentado. Minha filha Rebeca, desde pequena, quando íamos ao supermercado, lia tudo, né? Isso pode, pai, isso não pode, pai. Aí eu perguntei, filha, por que isso? Pai, não alimenta e nem nutre o corpo esses alimentos. Então tem coisa que a gente come hoje, né, que não alimenta, só enche, né, mas não nutre o nosso organismo. E da mesma maneira devemos ter cuidado com o alimento para a nossa alma. Devemos ter cuidado, ainda mais nos nossos dias, que hoje é o oba-oba, é mais um show, mas não tem alimentado o coração das pessoas. Amados, a alma não vive de qualquer coisa, mas de realidades que transcendem os limites da matéria. E você pode perguntar, e você pode até questionar, a alma pode ter e deixar de ter conteúdo? Ela pode ter conteúdo, ela pode ficar sem conteúdo? Sim. Se não tem conteúdo, aquele conteúdo necessário deve sofrer como sofre o corpo sem o pão e sem a água. Ela sofre. Aí, diante disso, aí cresce um vazio, que esse vazio é inquietante. Eu ia para a igreja, voltava, e naquela época tinha alguns encontros, alguns pontos lá em São José dos Campos, que a gente ia com os adolescentes, com a moçada, e quando eu chegava em casa eu falava assim, será que a vida é só isso? Era um vazio inquietante, Deus já estava trabalhando no meu coração. Falei, mas se a vida é só isso, então não vale a pena viver. E aí Deus teve misericórdia e me buscou. Então nós temos necessidade disto. Mas qual é o conteúdo que a palavra de Deus apresenta sobre a figura do pão e sobre a figura da água? Mas em primeiro lugar, amados, eu quero dizer que esse conteúdo que a palavra de Deus mostra tem que ser adequado, tem que ser próprio, tem que ser certo. Vou dar um exemplo. Você tem um carro que é flex. Ele pode andar com água? Não anda, porque o conteúdo não é o próprio. Tem que ser com gasolina, ou com etanol, ou com diesel, né? A alma também deve ser suprida com o que lhe seja propícia, adequada. Aí parece que nós estamos falando o óbvio.
Será? Pois, por mais estranho que isso pareça, amados irmãos, há pessoas, e não são poucas, que estão alimentando a sua alma com aquele que não satisfaz, não é adequado e não alimenta. Por isso que nós vemos tanta gente insatisfeita. Então tudo pode indicar que ela está bem, a alma, que ela está farta, quando na realidade ela está vazia e ela está insatisfeita, cheia, mas vazia ao mesmo tempo. Então, qual é o conteúdo adequado para a alma? Vamos questionar, qual seria o conteúdo adequado para a minha alma, para a tua alma? Seria os bens materiais? Será que os bens materiais preenchem a alma? Vamos ver sobre os bens materiais. Uma pergunta, será que durante essa semana, vamos questionar, tanto a mim como você, nós ficamos mais preocupados com a vida financeira, a vida material ou a espiritual? A palavra de Deus diz assim, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós buscamos mais as demais coisas, e aí nós ficamos insatisfeitos, né? Sejamos honestos. Diante da matéria, diante das coisas materiais, diante da parte espiritual, nós ficamos divididos entre duas paixões. E parece que a gente é mais apaixonado por aquilo que não nos satisfaz, né? Porque Jesus falou assim, nem só de pão viverá o homem, eu preciso do pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Está lá em Mateus 4,4. Então há muita gente que está fazendo dos bens materiais uma obsessão, como se a alma pudesse ser preenchida, satisfeita, alimentada por eles. É uma busca frenética por bens materiais, ganhar, ganhar, ganhar. Engano. A alma continua vazia e insatisfeita. Tem tanta gente, tem tanto dinheiro, tem tantas coisas e é insatisfeita. Suicidam. Tem gente que tem dinheiro e quer ter mais. Quer dizer, nunca vai gastar com toda a sua vida, mas quer mais. Pode ver aí. Somente a liderança do Brasil. Mais e mais e mais. Poder, poder, poder. A alma continua vazia e insatisfeita, mas eles estão tentando preencher com essas coisas. Aí você pode perguntar, será que o prazer preenche a alma? A filosofia da nossa época é em busca do prazer. Não se pergunta se isso é bom, se isso é edificante, se isso é saudável, mas isso dá prazer? Então eu quero. Você merece ser feliz. Não é isso? Eu vejo tantos casais separando porque eu mereço ser feliz, largando filhos. Eu estava uma palestra toda semana para um instituto chamado Recomeço. Eles trabalhavam com pessoas que faziam tratamento de câncer. Então eles vinham, ficavam nessa casa. E ficavam durante a semana e sexta-feira eles voltavam para a terra deles, né? E lá tive um rapaz que veio e falou assim, pastor, eu estou numa igreja tal, mas a minha esposa está me largando. Para o outro rapaz da igreja, olha para você ver como que o inimigo trabalha. Eu tenho filhos, mas ela falou para mim que ela merece ser feliz. Vai largar tudo. Não interessa. O importante é eu ser feliz. Olha como que trabalha essa questão. Quando eu não dou para minha alma o alimento necessário que Deus fala. Podemos chamar de patologia do prazer. Na realidade, eles querem ser felizes, é verdade, mas continuam dando à alma aquilo que não satisfaz. É triste. Aí você pode perguntar, será que a ciência, será que ela preenche a alma? Será que o conhecimento é bom para a alma? Será que a arte é água para matar a sede da alma?
Aí começou com a filosofia de Kant, né? A linha do desespero por Hegel. Não tem mais a verdade, não é mais absoluta, ela é relativa, tudo depende, né? Aí chega Kierkegaard, o pai do existencialismo, tanto secular como religioso. A fé é um pulo no escuro. Olha, que caos aconteceu esse pensamento. Aí tem um cara, um filósofo chamado Jean-Paul Sartre. Ele fala que o conteúdo não é importante. Você escolhe e age e pronto. Na realidade, ele nunca colocou isso em prática, mas muito hoje está vivendo isso. Não analisa o conteúdo. Vamos para todo mundo. Aonde que está? Tudo é um modismo, né? E aí eu quero dizer que a alma sofre como sofre o corpo sem alimento. O pão e a água. Mas qual será o conteúdo adequado para a alma, amados irmãos? É Jesus. Ele fala, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. Alguém quer ser alimentado por Jesus? Essa comunhão, pela sua palavra, no domingo dessa adoração, olha como a minha alma está repleta dessa presença de Deus, desses cânticos, da comunhão com os irmãos, da alegria de estarmos juntos. É Jesus, o pão essencial para a minha vida, o que sustenta a vida em todas as áreas da minha existência é Jesus. Cristo veio para matar a fome espiritual. Ele mesmo disse, se alguém tem sede, agora vai para a água. Venha a mim, beba. Você tem que ir a Ele para beber. Quem crê em mim, assim como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. É uma vida em abundância. Quero dizer, se você não tem Cristo em seu coração, se você ainda não o recebeu como Senhor e Salvador da sua vida, será um corpo sem conteúdo, pois está e estará vazio. Santo Agostinho diz assim que todo ser humano tem um vazio, e esse vazio é do tamanho de Deus. Só Deus preenche. Não que as outras coisas não sejam necessárias, que Deus fala assim, nem só de pão, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ler, eu tenho que estudar, mas quem preenche a minha alma, foi só Jesus que pode preencher a sua e a minha alma. Mas quando nós falamos de conhecer a Cristo, nós não falamos de Deus, nós falamos de Deus no homem. Nós somos o templo do Espírito Santo. Não estamos dizendo como um Deus de uma ideia, sabe, de um conceito, de um Deus longe. Não, nós estamos falando de Deus como uma presença. A presença de Deus. Eu já comentei aqui, mas a gente estava fazendo um acampamento com o King's Kids lá no sítio do meu pai, lá tem uma igreja, fez um acampamento, e foi muita gente, e a questão do King's Kids é o seguinte, amados irmãos, a gente ensaia, a primeira apresentação é para Deus, Ele é o primeiro, então nós oferecemos tudo aquilo que foi ensaiado para Deus. E aí, naquele dia, eles começaram a oferecer para Deus, de colocar uma cadeira, virada assim, eles viraram também de costas para a igreja. Amados, Deus se manifestou aí. E tinha um filho de pastor que estava fora, que é o Éder, lá, porque não cabia, no vitrô assim, eles sentiam uma presença assim, Lázaro, eu nunca senti um negócio tão forte como hoje. Que coisa maravilhosa, você não aguenta. Então, se Deus manifestar aqui, a gente não aguenta. E muitas vezes a gente não tem apropriado, muitas vezes, da presença do Senhor na nossa
vida. Então nós não falamos de como conceito, mas como presença, né? É um Deus que se relaciona, é um Deus que expressa, é um Deus que fala, é um Deus que afirma, é um Deus que tem sentimento. Ele nos ama. E se nós amamos alguém, porque Deus nos amou primeiro. Nós não falamos assim? Cantamos? Vamos perdoar como Deus perdoou. Me dá um coração igual ao teu, Senhor. Será que nós queremos isso mesmo? Vai causar um reboliço na sua vida. Mas parece que nós queremos, mas não queríamos, sabe? Parece que a gente quer ficar no trono. E 2 reis não podem ocupar o mesmo trono. Não sabemos, mas nós estamos alimentando a nossa alma com outras coisas. Eu estou vendo isso dentro das igrejas. Aí dá um péssimo testemunho lá fora, porque não está nutrido, não tem força, não busca. E está perdendo, a vida está passando, essa pessoa está perdendo o melhor, né? Mas você pode perguntar, será que isso é possível, esse relacionamento, essa comunhão com Deus? Sim. Sabe por quê? Ele fala assim, eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, e cearei com ele, ele comigo. Deus está batendo. Se alguém ouvir, só que é no coração, só que o coração tem a fechadura para o lado de dentro. É você que tem que abrir. Agora, se alguém abrir, ele vai entrar e vai cear, vai ter comunhão, vai ter alimento. Isso está em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eu quero dizer, amados irmãos, que Deus quer. Deus deseja essa comunhão, Deus deseja essa convivência. Deus busca relacionamento autêntico conosco. Você quer? Você pode estar pensando, e o pecado aonde fica? Porque nós somos pecadores. O texto bíblico lá em 1 João 1, 7 a 9 diz que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E ele fala também, se você fala que você não tem pecado, você está sendo enganado por você mesmo. E a verdade não está em você. Porque nós pecamos por pensamento, muitas vezes a gente não quer fazer uma coisa, acaba fazendo, né? Mas ele fala, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Primeiro eu tenho que admitir, eu sou pecador. Segundo, eu tenho que confessar o meu pecado. E crer que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Tem hora que eu falo, Senhor, me perdoa. Porque muita gente cai no mesmo erro, né? Quero dizer, amados irmãos, que só Deus preenche o vazio existencial do ser humano. Quero dizer, se Deus falta, abre-se um vazio enorme. Se Deus falta, um vazio crescente, um vazio inquietante, um vazio voraz. E aí as pessoas, por causa desse vazio, cometem tanta coisa terrível. Entram nas drogas. Eu estava falando, puxa vida, sabe que a questão das drogas é algo terrível. Cada dia mais gente entra na cocaína, nas drogas, porque quer preencher esse vazio que é inquietante. Está dando à alma aquilo que ela refuga, ela não aceita e não vai andar. Como o carro com água, não vai andar. Não vai para frente. Infelizmente, muitos desejam ficar assim. Não tomam uma posição ao lado de Deus. Se quisesse, era só levar aos lábios esse pão e beber desta água que é Cristo Jesus. É como aquela mulher, que ela teve uma visão muito material das coisas. Em primeiro lugar, com Deus, a gente tem uma visão material. Jesus fala, encontra naquele poço e fala, se a água que eu te der, nunca mais você vai ter sede. Ela falou assim, então me dá dessa água, porque ela não queria mais voltar ali no poço. Não, essa água que eu vou dar, vai brotar no seu interior rios de água viva. Você vai ter uma vida em abundância. E aí Jesus começa a conversar com ela. Era uma mulher que conhecia, entendia.
E ela pegou, foi lá, avisou todo mundo e conheci alguém que conhece a minha vida. Porque ela tinha uma vida que não era legal. Eu quero dessa, mas a primeira visão dela foi material. Para que eu não posso mais vir aqui? Mas depois ela entendeu que era mais profunda, era mais rica, era mais bela para a vida dela. Amados, é só receber. Quem se encontra, que se encontra à nossa disposição. Jesus está aqui, Ele quer estar oferecendo a nós, a todo instante. E Ele quer. Aí a pergunta é o seguinte: você quer? A decisão é sua. Ele não arromba a porta. Ele bate. Se ouvir, abre que eu vou entrar. E você com você. E você comigo. Terminando, eu quero só deixar um versículo. A fome que gasta dinheiro à toa. O texto bíblico lá de Isaías 55, 2 diz: por que vocês gastam dinheiro naquele que não é pão verdadeiro? E o seu trabalho naquele que não satisfaz? Não satisfaz. Ouça-me com atenção, diz o texto. Ouça-me com atenção, presta atenção e coma do que é bom. E a sua alma se deleitará com o melhor. Se a gente tem uma vida com Jesus, a gente vai se deleitar para comer do melhor. Sabe por quê? Devemos prestar atenção. A gente gasta a vida correndo atrás do pão que não alimenta a alma. Pensa se você tem corrido atrás daquilo que não tem alimentado a tua alma. Faça um pacto com Deus. Senhor, eu quero, Senhor, mais e mais, como nós a cantamos. Mais e mais eu quero te conhecer. Mais e mais. E a Bíblia fala que o povo dele está se corrompendo porque lhe falta conhecimento de Deus. Que possamos sair aqui nesse domingo com um propósito: alimentar a nossa alma, o pão do céu. Alimentar com a palavra de Deus, que Ele fala ao nosso coração. Eu tenho pedido na minha oração, lá em Isaías, que fala que Deus é um Deus conselheiro. Falei: Senhor, eu preciso de conselho. Muitas vezes o Senhor quer falar comigo, mas eu acho que a minha opinião é melhor. E aí eu erro. O Senhor é meu conselheiro, o Senhor é o Deus forte. O Senhor é o príncipe da paz. Eu quero isso. Vamos sair com um propósito de conhecer esse Deus cada vez mais. Amém? Amém. Pastor Luiz. Realmente, a opinião da gente, cada um de nós tem uma opinião, né? E a gente é falho, muitas vezes falha. Então, se aquilo não era bem aquilo, mas a palavra de Deus não falha, né? A promessa da palavra de Deus é cumprida, né? Ela se cumpre, podemos confiar totalmente em Deus, né? E a gente é falho, como nós cantamos também, como o pastor disse, mas Ele nos chama para viver cada vez melhor. Aqui temos um exemplo aí, a senhora Emiko aí, 95 anos, buscando a Deus como se fosse a primeira vez. Ela busca a Deus. Minha mãe está com 104, está buscando, se Deus quiser, 105 em outubro. E isso é maravilhoso porque vai melhorando mais e mais. Não que sejam perfeitos, nem Sanimico, nem minha mãe, né? Mas porque Deus é perfeito e nos torna, que nem o pastor falou, lembrando do versículo, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar de toda injustiça. Então nós podemos ser santos, né? Limpos, e aí a gente pode viver com Deus santo, né? Isso a gente pode fazer diariamente. A gente vê alguma coisa errada, confessa a Deus, né? E a gente pode andar com esse Deus, ter amizade com Deus Criador. Que privilégio, né? A gente ter um amigo.
Tem criança de 3 anos que já tem amizade, né? Com Jesus. Com 3 aninhos. Já louvando, adorando. Né? E quanto mais, né? Meu avô conheceu a Jesus quando tinha 79 anos. Né? Ele se batizou quando tinha 79 anos. Não importa. Temos uma eternidade para frente, para que a gente possa curtir a presença do Senhor. Vamos orar. Deus, muito obrigado pelo teu grande amor por nós. Obrigado porque a gente pode ter uma amizade, uma comunhão contigo, Senhor. Que nós todos possamos experimentar esse teu grande amor e viver diariamente fazendo somente a tua vontade, Senhor. Que não seja nós reinando, mas que o Senhor possa estar reinando no coração de cada um que está aqui, Senhor. Queremos entregar as nossas vidas nas tuas mãos, toda a nossa preocupação. Obrigado porque o Senhor enviou Jesus para solucionar todos os nossos problemas. Agradecemos, queremos recebê-lo sempre em nossos corações. Agradecemos e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos ficar de pé, cantar a última música e recebemos a bênção apostólica. A bênção, né? Realmente, que Deus possa estar abençoando, né? A vida de cada um de nós, né? Hein? Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito reine aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, agora e para todos sempre. Amém. Amém.